Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, num dia em que vamos discutir a morte de Winnie Mandela. Não discutir, mas sim fazer algumas notas em relação a esta senhora que é considerada um ícone da luta contra o apartheid na África do Sul. Vamos falar da reação do Ministro do Interior em relação à demora no esclarecimento do crime violento. Vamos falar da visita do Presidente da República à província de Gaza e lá mais para o fim vamos também discutir as irregularidades no recenseamento eleitoral. Para fazer a discussão de hoje, conto com as três painelistas habituais. Desde já as cumprimento. Boa noite, Écita. Seja muito bem-vinda ao programa de hoje. Boa noite, município. Cumprimento também as minhas colegas aqui de painel e aos nossos telespectadores. Cumprimento também a Fátima. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Obrigada. Boa noite, município. Boa noite, colegas de painel. E saudar também aos nossos caros telespectadores. Alda Salomão, boa noite. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito bem. Écita, comecemos mesmo por falar desta voz sul-africana, desta mulher que se notabilizou pela luta contra o apartheid, Winnie Mandela. Quais são as suas notas em relação a este acontecimento que entristece não só a África do Sul, como todo o continente africano? Sim, primeiro a minha solidariedade a toda a família da senhora Winnie Madikizela Mandela, os sul-africanos e, por que não, a África e o mundo. Porque, afinal de contas, perdemos uma grande mulher, uma mulher que esteve sempre por detrás, impulsionando, dando força, encorajando e, acima de tudo, continuando, portanto, com a luta de um grande homem, portanto, foi Nelson Mandela. Winnie teve um papel preponderante para que o legado, para que a luta de Nelson Mandela não esmorecesse, para que aquilo em que ele acreditava não desaparecesse mesmo, portanto, Nelson Mandela estando encarcerado. São conhecidas as várias formas de atuação, de impulsionamento, inclusive de mobilização da juventude, para que o legado de Nelson Mandela não fosse esquecido. Portanto, hoje não só choramos o desaparecimento de uma voz que claramente teve muito a dizer na luta contra o apartheid, como também de uma mulher que na sua família, na nação sul-africana, no mundo, na região, é fonte de inspiração para muitas, porque ela soube ser, soube estar, em algum momento foi incompreendida, em algum momento o seu nome esteve associado a algo para além daquilo que devia portanto, engrandecer a luta pelo apartheid, mas é mesmo isso. Não creio que se faça só lutas, não creio que hajam só batalhas com uma história feita em trajetória linear, mas no cômputo geral, esta grande mulher soube ser, soube estar e sempre foi firme aquilo que são os seus propósitos. Inclusive, portanto, nesta África do Sul que é hoje, ela sempre apareceu em momentos decisivos e cruciais da história da África do Sul, a dizer o que é que ela pensa, a dar recados ao seu ANC, a criticar quando fosse necessário, mas também a encorajar aquilo que devia ser a forma de atuação do ANC para que não se afastasse muito do povo e que não perdesse, portanto, de vista aquilo que é o legado de toda esta luta contra o apartheid, que culminou com a declaração, portanto, daquilo que é conhecida como a nação arco-íris, portanto, que é a África do Sul. Muito bem. Fátima, quais são as suas notas? Winnie Mandela como a voz da emancipação da mulher, mas também uma mulher que se notabilizou pelo combate ao regime do apartheid. Muito obrigada. Começar mesmo por solidarizar-me com a família da Winnie Mandela e com os sul-africanos e também aos países pares da África do Sul que estiveram juntos na luta contra o regime segregacionista e até contra o colonialismo, e penso que se estende não só para a África, mas também para outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que esteve durante muitos anos, e a luta contra o apartheid na África do Sul foi em certa medida também ligada à luta contra o segregacionismo, portanto, racial nos Estados Unidos. Portanto, é um momento de tristeza, é um momento também de reflexão sobre aquilo que foi todo um processo de luta, de como é que se valorizam os heróis, porque eu penso que a Winnie Mandela é uma heroína e ela tem um lugar especial, portanto, no conceito das nações, no que se refere a
aquilo que é o seu legado, portanto, heróico, para ela ter sido uma grande combatente. A Winnie, de facto, não deixou que a luta contra o apartheid esmorecesse após a prisão de Nelson Mandela. Ela continuou a mobilizar jovens, diferentemente de muitas mulheres que estiveram no campo de batalha e muitas delas relegadas um pouco para o plano de apoio às vítimas, portanto, a parte de saúde, a preparar, a confeccionar alimentos para os homens, cuidar, portanto, dos homens que iam à luta. Ela mostrou-se muito mais do que isso, que é, de facto, um exemplo de emancipação, que foi mobilizar pessoas, ser ela a voz, a dar a cara e a sofrer todas as mazelas daí resultantes. Daí que a Winnie Mandela é uma mulher a ter em conta, é uma mulher a respeitar. É verdade que ela teve um processo em resultado, portanto, de todas as mazelas, porque ela passou a detenção que ela teve, que foi bastante desumana e obviamente, que isso cria alguns distúrbios e há relatos de que ela não teve nenhum acompanhamento psicológico a posterior e muito provavelmente isso pode ter conduzido, em alguma fase da sua vida, àquilo que nós poderíamos chamar de perdição. Mas porque ela não teve o apoio que era necessário, penso que o próprio ANC talvez nem se preocupou tanto em olhar para como é que toda aquela situação a que ela ficou sujeita a afetou psicologicamente a ponto dela enveredar por aquele caminho. Portanto, eu penso que, mantendo esse aspecto constante, que penso que são acidentes de percurso, se podemos assim dizer, e também porque há erros que se cometem, a Winnie Mandela merece todo o nosso respeito. Ela, de facto, representa a luta das mulheres, ela representa aquelas mulheres verdadeiramente batalhadoras que não ficam ali à espera que alguém lhes dê o espaço, mas elas próprias criam seu próprio espaço, elas próprias dinamizam uma luta, porque elas têm uma agenda, e a Winnie tinha uma agenda, e a agenda dela não era só libertar o Nelson Mandela, que era o seu esposo na altura, mas era mais do que isso, ela libertar os próprios sul-africanos, porque ela sentia na pele as consequências da segregação. Portanto, a Winnie Mandela tem todo o meu respeito, toda a minha consideração, e que ela descanse em paz. Muito bem. Alda Salomão, quais são as suas notas a este acontecimento na África do Sul? Bom, eu associo-me às colegas na expressão no sentimento de pesar pela morte da senhora Winnie Mandela e expresso também a minha solidariedade aos nossos irmãos sul-africanos e faço das palavras das colegas também minhas em relação ao reconhecimento do papel fundamental que a senhora Winnie jogou no encorajamento e na promoção do ativismo e da cidadania feminina em África. Ela é certamente uma referência não só para os cidadãos e para as mulheres em particular da África do Sul, mas foi uma referência e continuará a ser uma referência de grande peso para todas as mulheres do nosso continente, mas para além do nosso continente. Ela é o exemplo, foi durante toda a sua vida um exemplo vivo de como se pode ser cidadã, apesar de todas as circunstâncias e apesar de todas as limitações. E o pouco que nós conhecemos, alguns de nós, da história dela, permite-nos perceber que ela viveu a maior parte da vida dela numa situação de extrema complexidade, de extrema dificuldade, e ainda assim mostrou que querer é poder, não é assim? Então, penso que nós, mulheres africanas, sobretudo mulheres africanas, deveríamos honrar a memória de Winnie Mandela, fazendo justamente o que ela fez, que é assumir um compromisso pessoal e transpor as barreiras da diferença de género, não é? Estamos a falar de uma mulher que há várias décadas atrás ousou afirmar-se como cidadã, num contexto até cultural, fora as questões do apartheid, etc., num contexto cultural em que as mulheres não tinham, ou pelo menos não deveriam ter tanto espaço e tanto protagonismo, e ela conseguiu conquistar esse espaço e conhecer e conquistar o reconhecimento de que ela era uma líder para aquele país todo, não só para as mulheres, mas para todos os cidadãos sul-africanos. Portanto, neste momento, eu celebro a vida de Winnie Mandela. Como humana, ela morreu, mas o desaparecimento físico dela não é
e nunca será o desaparecimento de toda a contribuição que ela deu para a humanidade. Cometeu erros, mas isso só mostra que ela é humana. Cometeu erros, pagou pelos seus erros, e eu pessoalmente penso que neste momento só faz sentido nós concentrarmos naquilo de positivo que ela deu na vida e obra dela e na contribuição valiosíssima que ela deu a todo mundo. Muito bem, vamos então aos nossos temas aqui de discussão. Acompanhamos esta semana o ministro do Interior em Gaza, onde acompanhou o presidente da República na visita àquela província, a fazer um ponto de situação em relação à investigação dos vários crimes. Só para termos uma ideia em relação aos últimos acontecimentos, o caso do Hercínio de Salema, que foi serviciado a 27 de março deste ano, o ministro do Interior disse que a polícia está a seguir algumas pistas. No caso de José Jaime Macuan, também serviciado a 23 de maio de 2016, o ministro do Interior disse que a polícia não desistiu da investigação. Em relação a Zé Sestaca, assassinado a 3 de março de 2015, o ministro disse que há 2 suspeitos e alertou que as pistas podem dissipar-se ao longo do tempo, uma vez que o crime ocorreu em 2015 e agora estamos em 2018. Essa questão assim, ficou convencida com as explicações do ministro Basílio Monteiro? Bom, ouvi o que ele disse, mas o mais importante é que para a família de todos estes nossos irmãos, compatriotas, cidadãos, para os moçambicanos e até para o mundo, o que ressalta é que ainda não há nada de conclusivo. Não há respostas sobre quem, porquê e com que finalidade, por que motivos teriam ou ordenado o assassinato ou executado, para os casos, por exemplo, do Gil Sestaca, ou também funcionaria, não há respostas sobre quem seriam os mandantes dos raptos dos concidadãos José Jaime Macuan e Hercínio de Salema. Portanto, esta é que é a verdade. No final do dia, não há ainda respostas para as várias perguntas que os moçambicanos têm. Não quero de forma alguma desqualificar todo o trabalho que eventualmente esteja a ser feito. Portanto, o que eu ressalto aqui é que para os sucessivos casos que ocorreram, as várias famílias, os moçambicanos, continuam a não ter aquela resposta final. Portanto, continua a faltar conforto. É aí onde muitas das vozes hoje são de desafio. Eu, por exemplo, na semana passada, quando conversávamos sobre o rapto ao Hercínio, dizia que, ok, no final do dia é preciso dar respostas, não é? Pode ser até que esteja a haver um trabalho exaustivo e eu acredito que a polícia está a fazer, aliás, foi isso que o ministro disse, mas continua a faltar aquela palavra de conforto, continua a faltar aquela resposta que não vai trazer as pessoas que se foram, não vai reparar os danos que tenham sofrido as pessoas serviciadas, mas pelo menos estaria ali uma resposta. Ficar-se a saber quem são, portanto, os autores, quem são os mandantes e exigir-se uma justiça atuante para com estas pessoas, nem que não fosse para que casos futuros não voltassem a acontecer, assumindo que é tudo ato e obra do mesmo grupo de pessoas ou da mesma pessoa. Portanto, ao não haver estas respostas, ao não, portanto, haver a palavra final e não dar-se seguimento no sentido de haver culpados ou presumíveis culpados na barra da justiça, continua a pairar o espectro da insegurança, continua a pairar o espectro de quem será o próximo. Eu penso que neste momento... E também de suspeições. De suspeições, acima de tudo. Que se levantam. De suspeição, acima de tudo, porque quando não há respostas, as pessoas socorrem-se do óbvio. E foi também um bocado o meu rap, que se calhar, neste momento, a polícia devia surpreender-nos pela positiva, dando aquelas respostas para além do óbvio. Porque o óbvio é o que já está a circular nas diferentes bocas, é o disse que disse na praça comum. Portanto, um trabalho especializado
facto, um trabalho muito aprofundado deveria poder, a esta altura, responder-nos, portanto, se não esclarecer, dizia, se não todos, boa parte destes casos, para que nos criasse conforto. Muito bem. Fátima, ficou clara ou ficou convencida com as palavras do ministro Basílio Monteiro? Não fiquei nem tão pouco. Eu tenho o sentimento de que a polícia está a fazer muito pouco para esclarecer esses casos. Temos evidências de que, em relação ao caso do professor Macuane, só agora é que se estão a mexer, e é um pouco tarde, 2 anos depois, estão a correr atrás de informação. Acho que não faz sentido. No caso do Gilles Sistak, há uma entrevista que a filha do Gilles Sistak deu a um jornal da praça, na qual dizia que recolheram o computador, etc., mas até hoje não há esclarecimento, inclusive o computador nunca mais foi devolvido à família. Não me parece que, efetivamente, as nossas autoridades estejam interessadas em esclarecer este tipo de crimes, ok? Por causa das pessoas envolvidas, porque muito provavelmente, e de acordo com as nossas suspeições, pela natureza do trabalho, das intervenções destas pessoas, este tipo de crime pode ter outro tipo de motivações. Se se tratasse de outro tipo de crime, de assalto, de roubo, etc., a casas, etc., muito provavelmente o esclarecimento viria. E neste caso não vem. E não é porque as nossas autoridades não têm capacidade para o fazer, têm capacidade para o fazer. Nós sabemos que a polícia tem altos quadros. Por que estes quadros não estão a ser usados? E se a polícia está a investigar no caso do professor Sistak, em que o assassinato aconteceu em 2015, o ministro diz que há 2 suspeitos. Essa é uma informação que está no segredo dos deuses. E nós estamos sedentos de informação, estamos sedentos de esclarecimento sobre qual é o ponto de situação. Tinha que ser um jornalista a perguntar ao ministro, por causa de um caso que aconteceu, para ele nos dizer que temos 2 suspeitos. O fato de se mencionar 2 suspeitos não significa que os tais suspeitos vão fugir, porque ele não está a dizer quem são os suspeitos, apenas está a tranquilizar a sociedade de que há 2 suspeitos, dando a indicação, portanto, de que há um trabalho a ser feito. Se as autoridades ficam em silêncio, quem nos garante, inclusive, que há esses 2 suspeitos? Pode ser que essa história de 2 suspeitos seja uma conversa para nós nos acalentarmos e acharmos que a polícia está a fazer o seu trabalho. Como eu disse, em relação ao professor Macuane, que está vivo, que viu, que tem os nomes, provavelmente, das pessoas, que tem uma ideia de quem o abordou, porque foram agentes da polícia, e isso está nos autos, a polícia tem acesso a essa informação. Qual é a dificuldade de se correr atrás e esclarecer? Em relação ao Ericino de Salema, queremos acreditar que as diligências estão em curso. Como o próprio ministro disse, ele está a ser colaborativo em termos de informação para o esclarecimento do caso. Mas, em relação ao caso de Salema, eu acho que ele tem uma vantagem. É que o Estado moçambicano, se não me falha a memória, desde 2015 está a montar essas câmaras de vigilância na via pública. E a questão que nós nos colocamos é, estas câmaras estão ou não estão a funcionar? Mas o ministro explicou que ainda não funciona. E a questão é, por que 2 anos depois, quase 3 anos depois, estas câmaras não estão a funcionar? Por quê? E quem nos garante que efetivamente estas câmaras não estão a funcionar? E este é um argumento que o governo está a apresentar para não ser obrigado a apresentar as imagens das pessoas que provavelmente estiveram envolvidas nesta situação e que possam conduzir aos reais mandantes. Então, eu acho que aqui, enquanto nós não tivermos instituições que se credibilizam, nós vamos ficar na desconfiança. Eu, muito particularmente, não acredito que as câmaras não estejam funcionais. O governo que nos vem a provar com A mais B que as câmaras não estão a funcionar. E nos dizerem por que não estão a funcionar. Porque não foi oferta, foi dinheiro do erário público que foi aplicado ali. E não se pode, aquele dinheiro muito provavelmente poderia ter sido alocado para outras atividades. E achamos que não, como governo achou que não, como país o governo nos representa, portanto, como país achamos que não. Era mais importante pôr as câmaras de vigilância. Ótimo, ajuda a resolver problemas de criminalidade. Pelo mundo nós vemos exemplos de casos criminais que foram resolvidos por via de câmaras. A questão é, por que essas câmaras não estão a funcionar? O que impede que elas estejam a funcionar? E a questão de fundo agora é, qual é a entidade
que vai nos esclarecer com isenção e honestidade que, de facto, aquelas câmaras não estão a funcionar e responsabilizar ao governo por penhorar recursos que poderiam ser alocados, empatar recursos que poderiam ser alocados para outras coisas, para uma coisa que não está a servir para nada. Este caso poderia ser o ponto de não retorno na resolução e esclarecimento de casos de atentados contra cidadãos deste país. Entretanto, a ferramenta que nós tínhamos, o instrumento que estaria a nosso favor, está ali, sem utilidade alguma. Muito bem, Fátima. Alda Salomão, queria que comentasse aqui os dois pontos levantados pela Fátima. A ideia de que as palavras do ministro mostram que não há nada conclusivo e a ideia de que a polícia está a fazer muito pouco para esclarecer estes casos todos que foram mencionados no princípio. Eu ouvi os comentários do Sr. Ministro e confesso que me pareceram comentários titubeantes, pouco seguros, e acho que isso passou também esta percepção de que estão a tentar contar-nos uma história, como a Fátima acabou de dizer. Eu acho que há aqui pelo menos três assuntos. O primeiro é a questão da capacidade ou do mecanismo de comunicação entre a polícia e os cidadãos em relação aos diferentes casos. Portanto, agora, porque tivemos mais este infeliz acontecimento em relação ao Dr. Salema, temos a polícia a vir a terreiro comentar sobre casos passados, coisa que não fazia há largos meses, anos até, não é? E a pergunta é, por que esteve em absoluto silêncio durante este tempo todo e só agora vem dizer-nos, inclusivamente, coisas que não têm substância absolutamente nenhuma, quer dizer, não nos ajudam em nada a perceber qual foi o progresso feito em relação aos diferentes casos. Então, a falta de uma estratégia de comunicação, porque é importante, como os colegas disseram também, as pessoas que foram violentadas, as pessoas que foram assassinadas, são pessoas que pertencem a famílias, que estão ansiosas de obter alguma informação e têm o direito a obter alguma informação, são membros de uma sociedade que tem o direito de obter alguma informação e o silêncio da polícia não ajuda. O silêncio da polícia não ajuda. Portanto, quando nos dizem que passamos a vida a reclamar, que estamos sempre a criticar as instituições, etc., é porque as instituições elas próprias também não se ajudam. O segundo aspecto é esta absoluta falta de progresso em todos os casos. Em todos os casos nós não temos nada que nos mostre que realmente estamos a avançar em termos de investigação, que se fez algum progresso, que se chegou a algum ponto que mostre que há alguma proximidade à solução dos casos. Em todos eles, tanto quanto eu percebo, nós estamos praticamente como estávamos quando eles aconteceram. Quer dizer, a polícia não foi capaz de fazer um mínimo de progresso. E a minha pergunta é, será que é mesmo assim? Não é? A polícia não deveria esforçar-se por dizer e até fornecer alguns detalhes mais, aqueles que não prejudiquem o processo de investigação, obviamente, mas fornecer alguns detalhes mais que nos expliquem em que ponto é que estamos em relação aos diferentes casos. Nós já nos pronunciamos em relação à nossa dúvida relativamente ao argumento da falta de capacidade da nossa polícia. E quando nós passamos para a instalação de câmaras nas ruas da cidade de Maputo, quer dizer, obviamente para mim estamos a subir de nível, portanto já ultrapassamos aquelas fragilidades institucionais básicas e agora estamos a patrechar-nos melhor do ponto de vista tecnológico. Talvez seja um momento bom este para a polícia nos vir dizer exatamente qual é a capacidade que não tem de investigar casos. Não só de investigar, de prevenir. Porque estamos a falar de criminalidade e aqui a nossa atenção deveria ser que condições é que nós temos no país para prevenir e desincentivar o cometimento de crimes. E depois vamos falar da capacidade de investigação quando esses crimes, infelizmente, ocorrem. Então, será que nós estamos a fazer uma avaliação absolutamente errada daquilo que é a situação real da nossa polícia em termos de capacidade? Nós achamos que a polícia tem capacidade de fazer mais do que nos está a mostrar? Se nós estamos errados na nossa avaliação, então talvez fosse bom que a polícia nos viesse dizer, olha,
vocês têm as vossas expectativas muito elevadas em relação àquilo que nós podemos fazer. De facto, nós não temos capacidade nenhuma por este e por aquele motivo. Concorda com esta ideia da Fátima de que é preciso esclarecer porque é que estas câmaras de videovigilância em todas as ruas da cidade de Maputo obviamente, não funcionam? Mas não é só as câmaras. Por que é que tudo o resto não funciona? Não é? Temos o contingente humano policial. Por que é que esse também não funciona, aparentemente? Quer dizer, precisamos de, objetivamente, avaliar o setor da nossa polícia para percebermos, porque é um absurdo nós termos instalado as câmaras há 2 anos e 2 anos depois virmos dizer que elas não estão a funcionar. Então, o que é que significa? E estávamos todos convencidos de que estávamos a ser vigiados, não é assim? Então, é uma história um bocadinho estranha. Eu penso que o Sr. Ministro tem agora uma obrigação e o dever de prestar esclarecimentos mais substanciais a todos nós. Esta considera também uma história estranha o facto das câmaras de videovigilância não estarem a funcionar na cidade de Maputo? Bom, eu por acaso, eu uso muito a João Kichisano para ir e vir ao trabalho. Por acaso, há cerca de 3 semanas, senti o tráfego a funilar. E mais para frente percebi logo pela manhã, percebi que estavam a montar as câmeras. Então, não sei se, pelo menos o trajeto que eu uso, notei há 3 semanas que estavam a ser montadas as câmeras, na João Kichisano. Acho que quem por lá usa também. Então, não posso me pronunciar muito ou com precisão sobre há quanto tempo as câmeras foram montadas. Isso, deve ser parte de um projeto. Há quantas é que ainda não tenho informação. É mesmo incapacidade decorrente de total informação. Portanto, não tenho informação com relação a isso, à exceção daquilo que eu vejo. Vejo, sim, vi algumas câmeras serem montadas e, como disse, no meu trajeto, reparei há 2 semanas porque me constrangeu. Não é? Só prestei mesmo atenção porque ficou ali um pequeno engarrafamento, chamou a atenção porque era por aí 8 horas, mas o que é que estão a fazer? E pronto, tinha ali pessoas. Portanto, informação, sempre que a informação flui e ela existe, reitero, contribui para a dissipar equívocos, contribui para sairmos, portanto, do campo do óbvio, da especulação, porque informação é poder. E quem tem informação, obviamente, resolve algumas coisas. Portanto, se fosse possível, e acredito que isto não é um big deal, como se costuma dizer, foram compradas câmeras, estão a ser instaladas, se fosse possível partilhar exatamente um enquadramento, qual é o objetivo, qual é a entidade que faz a gestão, qual é o tipo de informação. Nós já tivemos o nosso Parlamento a discutir uma lei que causou alguma celeuma, porque as pessoas disseram, não, vamos ser todos espiados, ou como a Alda dizia, estamos a ser vigiados, não é? Mas depois foram, portanto, levados também subsídios, que olha, não tem que estar aqui a vasculhar a vida das pessoas, tem que haver entidades próprias, tem que haver um tratamento de informação, até mesmo por gestão de capacidade destes dispositivos. Não acredito que sejam ali com memória infinita. Portanto, se começamos ali a capturar conversas de namorados, não é? De repente vai faltar espaço para armazenar aquela informação que seria útil para resolver casos como estes. Portanto, eu concordo sim que alguma informação útil... prestação de informação para esclarecimento da opinião pública. Houve dinheiro aqui público que foi usado para este projeto, vou chamar assim, perante estas... insatisfações que estão a acontecer porque existia a expectativa de que as câmaras podem ajudar, até mesmo olhando para aquilo que está a acontecer em volta. O Brasil teve um caso há 2 semanas e que está a ter desenvolvimentos todos os dias, não está ainda encerrado, mas está a ter desenvolvimentos porque as câmaras estão a ajudar a esclarecer pelo menos o tipo de carro que estava lá, quem seriam as pessoas por detrás. Portanto, este tipo de situações do que acontece em volta, porque nós não somos uma ilha, acaba-nos também mostrando que é possível. E se nós já adiantamos no investimento, pelo menos, as câmeras já estão lá, por que não termos mais informação sobre qual é o propósito, qual é a entidade? Porque se nós soubermos quem é que está a gerir este projeto, quem é que vai ter acesso a estas imagens, podemos muito bem dirigir-nos diretamente a esta instituição e pedir que faça o disclose. Portanto, neste momento,
momento, estes apelos à informação, que a informação flua, que tenhamos autoridades ou entidades públicas mais cooperantes, mais dialogantes e que disponibilizam informação sempre que possível, é de todo útil, porque pode haver aqui sinergias que podem positivamente ser, portanto, exploradas. Muito bem. Nós acompanhamos, né, ao longo dos anos, várias transformações ocorridas ao nível do Ministério do Interior, ao nível da defesa e segurança, a criação da CEPOL, a instalação destas câmaras, a transformação da Polícia de Investigação Criminal em Serviço de Investigação Criminal. O CERNIC, que é a sigla do Serviço de Investigação Criminal, completou um ano no dia 9 de janeiro e as palavras do Ministro do Interior foram as seguintes: ao criar a CERNIC, o Estado pretende responder com eficácia e eficiência aos desafios impostos pela prevenção, investigação criminal, bem como a instrução preparatória dos processos de crime, no sentido de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, a segurança e a justiça. O mesmo ministro disse que a investigação criminal tem uma dinâmica própria, obedece técnicas legalmente estabelecidas, mas os processos de investigação devem ser céleres e com qualidade necessárias. Disse mais: os cidadãos estão ávidos por um serviço de investigação criminal capaz de dar resposta vigorosa e adequada à evolução dos crimes. É preciso descobrir e responsabilizar os indivíduos que enveredam pela prática do crime como modo de vida. Portanto, temos aqui frases bastante fortes em relação àquilo que deve ser o papel da nossa investigação criminal. A minha pergunta é, se passado mais de um ano, sentimos o impacto desta transformação da PIC em CERNIC? Município, a minha resposta seria mais um comentário. Quando nós temos problemas, quando estamos aflitos, nós temos a tendência de dizer que está tudo muito bem. Se reparar, neste momento nós dissemos que a nossa polícia tem meios. Hoje nós temos que não faz sentido a ausência de respostas, porque a nossa polícia é muito bem capacitada, que ela está municiada, portanto tem toda a capacidade de resolver integralmente os crimes, e se só não o faz porque há interferência de uns e outros que não querem respostas. Isto é quando está tudo bem. Mas lembro-me também, como dizia, vou trazer aqui um comentário, que quando se discutia, portanto, a mudança de CERNIC, os debates eram muito no sentido de que não vai mudar nada. As pessoas estão a mudar de nome, mas a podridão continua lá. Portanto, o que é que eu quero dizer aqui? Se calhar é a altura de nós discutirmos, na essência, os assuntos e não muito os nomes. Víamos isto também há 2 semanas aqui, se queríamos fosse a Direção-Geral ou o Conselho de Administração. Às vezes nós nos perdemos em detalhes quando a essência está lá. E dependendo das situações vamos nos posicionando. Esta mesma polícia, em algum momento, aos nossos olhos, é eficiente, é capaz, só não faz porque alguém não quer. Quando nos convém, a mesma não muda nada, é a mesma podridão. Portanto, hoje nós queremos que este CERNIC, que já é a CERNIC, resolva portanto, todas as situações, e acreditamos existirem condições. A Alda mencionou aqui que quando passamos para a instalação de câmeras, era a convicção total de que efetivamente evoluímos, passamos, portanto, para um outro nível. Portanto, uma PIC que está efetivamente a passar para a CERNIC. O meu comentário é mesmo este: esta evolução que não sejam só de palavras. Mas a minha pergunta é, no seu entender, como bem disse, acha que isto foi só mudança de nome ou sente-se algum impacto desta transformação? Olha, eu vejo... A CERNIC tem mais força e maior capacidade de investigação, esclarecimento dos crimes comparativamente à PIC anterior, ou na sua essência o modus operandi continua o mesmo? Os quadros, eu acredito que estão lá. Não tive ciência de grandes movimentações. A direção que foi lá posta, pareceu-me, na altura, pelos comentários, as pessoas conheciam os quadros capazes. Há algum investimento? Citamos aqui as câmeras que estão a ser feitas, que eu quero acreditar que se CERNIC vai ser um órgão que vai trabalhar com investigação, eventualmente tenha acesso, portanto, a estes recursos. Não só na visualização, mas também e principalmente no tratamento da informação, porque são subsídios para a investigação. Portanto, há aqui um cometimento
que eu acredito que sim, faz sentido nós cobrarmos. Há aqui, portanto, uma forma de ser em que transpõe destas palavras bonitas que o Mocipo aqui trouxe para a ação, porque a expectativa é grande. Quando nós ouvimos um ministro a apresentar um órgão, uma entidade e elencar, portanto, todas estas ações, a nossa expectativa cresce. E se nós depois vemos estes investimentos públicos a serem feitos, cresce mais ainda. Portanto, é justo que se cobrem resultados, porque existe a convicção de que meios humanos foram alocados, meios tecnológicos estão a ser adquiridos, estão alocados. Então, o que é que falta para responder? É este desafio que as entidades têm que responder. Fátima, qual é a sua opinião? Sente que hoje, feitas as transformações todas ao nível da nossa investigação criminal, estamos mais fortes hoje ou continua tudo na mesma? Olhando para todos os aspectos, temos a CEPOL, investimentos já voltados, nós vemos a nossa polícia tem hoje mais meios, pelo menos de circulação, em quase todas as esquadras existem carros 4x4 a circularem, vemos todos os anos, o presidente lidera a graduação de polícias em Matalane e, enfim, o investimento em câmaras, a transformação, isso já do ponto de vista político e regulamentar da PIC na Cernic. Sentimos alguma transformação na sociedade do ponto de vista de esclarecimento da criminalidade? Bom, eu particularmente não vejo, ainda não vi assim de forma muito clara que essa transformação ao longo deste um ano que passou, houve, portanto, mudanças no modus operandi, se podemos assim dizer, ou em termos de performance da própria polícia de trânsito, da própria polícia, portanto, de investigação criminal em particular. É verdade que a nossa polícia tem cada vez mais meios e os meios circulantes são bastante importantes e até pelo tipo de meios que eles têm que ajudam a correr atrás dos bandidos que também usam de viaturas, portanto, de alta velocidade, se podemos assim dizer. A questão aqui de disponibilizar meios, por um lado, aos polícias, tem que estar acompanhada também de ajudar a melhorar, portanto, a mentalidade desse mesmo polícia, de que ele não é só bom pelo fato de que tem meios, mas ele também é bom pelo fato de que tem responsabilidade, assume com responsabilidade, portanto, as suas funções. Então, acho que aqui é uma componente importante que é preciso ver. Há meios, mas também é preciso trabalhar no profissional, no agente que ele é em termos éticos, porque muitas vezes nós vemos os agentes sentados próximos de barracas com aquelas viaturas. É a viatura da polícia. Às vezes vemos as viaturas muito concentradas em Maputo, quando lá nos bairros onde não há esquadras por perto, onde não há energia para identificar os bandidos e por aí fora, não há nenhuma viatura circular. Portanto, também é preciso ver que, em termos de disponibilidade de recursos ou de meios para o trabalho, eles também não são equitativamente distribuídos, ou seja, há muita concentração na parte urbana e cimento, sobretudo, mas a periferia continua ainda muito despojada, se podemos assim dizer, ou sem assistência adequada. Agora, em relação à capacidade investigativa, o que eu sei é que o fato de nós termos uma CEPOL permitiu ao Estado ter, portanto, agentes da polícia com melhor conhecimento científico. Porque essa coisa de ser polícia, de investigar, não é só ter vocação para ser, mas é também ter domínio de algum conhecimento científico. E depois há alguns agentes também que saíram da CEPOL e depois foram dar continuidade aos seus estudos para áreas de especialização, questões de tráfico de drogas, essas coisas de raptos, etc, etc. Nós temos pessoas, mas se nós formos dentro do próprio Cernic e procurar saber quantas especialistas nós temos nestas áreas específicas, havemos de nos surpreender, porque estas pessoas voltam, são especialistas e vão ser acantonadas nos ministérios. E este é um grande problema que o nosso país tem e que tem a ver com a gestão de recursos humanos. Nós não podemos ir formar um quadro em táticas anti-rapto ou antitráfico de drogas e pô-lo sentado no ministério, assumir um cargozinho de chefe de departamento, etc. Esta pessoa tem que ser um operativo, porque é ele que tem toda a inteligência, é capaz de ajudar a esclarecer as coisas, enquanto tem os operativos de facto, que são aqueles que vão fazer alguém que lhes orienta no trabalho, no ministério. É política, gente, é política. E é isto, quando nós dizemos que não é por falta de meios, é que nós estamos a incluir estas pessoas que estão no ministério, que deveriam estar lá no terreno,
Quando dizemos no terreno, não é necessariamente estar na rua, mas é estar ali, na sala das operações, a discutir estratégias, táticas, detalhes de como dar lugar à investigação. Por outro lado, quando eu acho muito problemático quando nós vemos a forma como os processos são investigados. Várias vezes nós vimos o caso do juiz Silica, por exemplo. O juiz Silica foi baleado em plena via pública, mas as pessoas estavam ali à volta, a tirar fotografias, outras até a espreitar a viatura, etc. Portanto, a comprometer aquele espaço onde o crime ocorreu. Num país sério, onde a investigação criminal é levada a sério, aquele espaço teria sido automaticamente vedado e ninguém entraria ali, senão a polícia de investigação. Não ficamos horas e horas à espera que venha a equipa de investigação. E em relação ao caso concreto de Salem, algumas questões que nos mostram que não há, de facto, interesse em investigar. Primeiro, as pessoas descreveram a viatura. Não tinha matrícula, era preta de modelo Y. O que a polícia fez imediatamente ao ter esta informação? Será que a polícia incitou uma operação de alerta a todas as unidades, no sentido de que todas as viaturas de marca ou de modelo Y têm que ser muito bem fiscalizadas? Não houve esse movimento. Se tivesse havido, nós nos teríamos apercebido enquanto cidadãos. Esta viatura percorreu mais ou menos 50 quilômetros daqui até Marraquém, sem matrícula. É possível isso num país normal? É possível isso num país normal? As fronteiras, imaginemos que essa pessoa tenha decidido fugir. Houve um alerta na fronteira de que é preciso vedar a saída de qualquer viatura. Quem nos garante que não fugiram estas pessoas? Quem nos garante que de facto estas pessoas não estão aí a circular e até em algum momento passamos por elas e não nós percebemos? Nós seguimos a viatura da polícia e lá no local onde o Salema foi despejado, não vimos polícia ali a fazer o trabalho de verificar, por exemplo, as pegadas, alguns detalhes, algumas coisas tão pequenas que não precisa ser especialista em investigação, mas assistir a alguns filmes de investigação que nos dão alguma indicação de que a nossa polícia não está a fazer o seu trabalho. Então, eu acho que o CERNIC tem que mostrar a diferença. Lutou-se muito para dizer que é uma polícia especializada. Nós estamos agora a discutir a questão da subordinação, estamos agora a discutir questões de profissionais, de fazer o trabalho como deve ser. Quais são os reais problemas? A Alda colocou muito bem, eu quero reforçar. Quais são os reais problemas? Será que nós estamos a ter expectativas demais? Estamos a achar que, de facto, os quadros que a CIPOL nos coloca à disposição, os quadros que vão depois fazer formação especializada, são insuficientes para a dinâmica e para os problemas que o país tem. Que nos venham dizer que não. Na verdade, tudo isso que vocês estão a falar aqui é ilusão. Nós não somos nada, só temos nome de polícia, mas na verdade não temos estrutura. Que nos venham dizer. E nós vamos sentar como país e procurar soluções, porque segurança, não há país que vai progredir sem segurança. Não há. A segurança é uma questão prioritária. Então, se é necessário alocar investimentos, que se façam investimentos para garantir a segurança. Nós não podemos dormir, viver, ir trabalhar e voltar sem certeza se amanhã vamos conseguir acordar, se amanhã vamos voltar para casa e encontrar as coisas como deve ser. Nós achamos que é preciso que se faça um investimento como deve ser. Vou então passar para a Alda e vamos mudar já de tema. Vamos passar para a visita do Presidente da República em Gaza. O Presidente aproveitou esta visita e disse algumas coisas em relação ao pacote de descentralização, em relação também à forma como alguns intervenientes da nossa sociedade se têm destacado. Nesta visita, o Presidente da República chamou a atenção à Assembleia da República para não dificultar a aprovação do pacote de descentralização. Criticou as pessoas que só reclamam sobre os problemas do país e deu exemplo de si mesmo em relação à forma como assumiu a liderança no diálogo com a Renamo. Apelou à tolerância e respeito pelo pensamento dos outros como única forma de garantir a paz e disse, cito as palavras do Presidente da República, não entendo porque as pessoas têm que se matar porque o inimigo, que é a paz, já está identificado. Alda, comecemos pelos primeiros dois pontos. A minha pergunta é, que mensagem pretende passar o Presidente da República em relação, digamos assim, às resistências na Assembleia da República, tendo em conta que as três bancadas tiveram que assinar um acordo de entendimento para que o pacote de descentralização pudesse avançar. E o que o Presidente quer dizer quando fala das pessoas que só reclamam? Bom, eu até posso entender a ansiedade de Sua Excelência, Sr. Presidente, em ver progressos
nestes processos que, de alguma maneira, estão a manter o país refém como a nossa vida não é uma vida normal como país ainda e isto decorre de todos estes processos mal acabados e ainda não terminados. Agora, o apelo do Sr. Presidente para que a Assembleia da República não dificulte o processo, acho que é uma certa ingerência, não é? Num órgão que tem que ter a liberdade e a autonomia de decidir, seguindo os seus próprios procedimentos e seguindo aquilo que for o posicionamento dos membros da Assembleia da República. Recordando que os membros da Assembleia da República são representantes deste povo. Portanto, ao ponderarem e ao discutirem o pacote que lhes foi submetido, deverão ter este seu papel como o primeiro e fundamental princípio para as posições que vão tomar. Portanto, acha que estas declarações beliscam o princípio de separação de poderes? Obviamente. O executivo e o legislativo, no caso. Obviamente, foi isso que me ocorreu. Como digo, eu entendo a ansiedade do Sr. Presidente, mas penso que ele fez a sua parte e agora tem que permitir que a Assembleia da República faça a sua, sem que ele ostensivamente esteja a tentar influenciar o curso desse processo. Todos nós, enfim, muitos de nós comentamos sobre o pacote e a proposta de descentralização. Portanto, a Assembleia da República tem um largo manancial de contribuições. Eu gostaria de acreditar que tem bases suficientes para tomarem a decisão que é mais apropriada em função daquilo que se pretende alcançar e daquilo que são os anseios deste povo e deste país. Como nós dissemos em várias ocasiões, este é um tema de interesse nacional e não é um tema de interesse partidário. Portanto, ao ponderarem sobre o pacote de descentralização, será com interesse nacional que nós esperamos que a Assembleia da República conduza as discussões. Em relação aos outros comentários do Sr. Presidente, nomeadamente de que há muitas pessoas que reclamam, etc., e o que eu queria, e o Sr. Presidente também disse que estas pessoas que reclamam, ou sugeriu que as pessoas que reclamam estão sempre a queixar-se de que o país não é bom, que o país não está bem, que parece que vivemos no pior país do mundo, enfim. Eu, com o devido respeito, queria fazer um pequeno reparo. Nós, de facto, só temos motivos para reclamar neste momento. O nosso país não está bem. Eu acho que seria a irresponsabilidade de todos nós se tentássemos fingir que a situação é boa. A situação não é boa, por vários motivos. Agora, temos todos a responsabilidade de reconhecer que não estamos bem e todos a responsabilidade de contribuir para resolver esses problemas. Reclamar não é mau. Eu acho até que seria mau para o Presidente, como líder deste país, não ouvir as nossas reclamações e pensar erradamente que está tudo bem quando não está. Estas reclamações, ao invés de incomodarem Sua Excelência, Sr. Presidente, deveriam ser oportunidades usadas por ele para tentar perceber porque é que eu tenho o meu povo a reclamar tanto, não é assim? E em que é que o meu povo me pode ajudar a resolver os vários problemas que estão subjacentes a estas reclamações, que são legítimas. Uma coisa que o Sr. Presidente poderia ter dito, por exemplo, são reclamações ilegítimas, não é assim? Então, eu penso que reclamar não é mau. Alda, penso que reclamar não é mau. Exato, quando diz que há muitas coisas por reclamar e só temos mesmo a reclamar da situação em que o país se encontra, quais são, no seu entender, aquelas questões centrais que acha que gravitam as reclamações das pessoas? Eu não acredito que haja algum moçambicano que não goste deste país, que ache que é o país que é problema, que acha que nós vivemos no pior país do mundo. Pelo contrário, eu acho que nós temos muito orgulho do nosso país. Nós temos um país que não trocamos por qualquer outro. É assim? Não é o país que é o problema. O problema já foi identificado há muito tempo.
O problema é o processo de governação pública que nós temos no país. É sobre isso que nós reclamamos. E como Presidente da República, o Sr. Presidente está melhor posicionado do que a maior parte de nós para influenciar a liderança nacional que vai permitir que nós revertamos o processo de governação que faz com que haja tantas reclamações. Nós reclamamos contra a má governação, nós reclamamos contra ilegalidades, reclamamos contra a falta de transparência, reclamamos contra a falta de inclusão, reclamamos contra a falta de participação, reclamamos contra a falta de participação, de injustiças, etc, etc. Portanto, isto são aspectos de governação, são princípios de boa governação. Acho que a questão aqui é como é que nós asseguramos, e isto requer liderança. Já agora que estamos a falar do Presidente da República, a questão é como é que nós vamos conseguir ajudar Sua Excelência o Presidente da República para que ele seja o líder que vai permitir que nós revertamos esta reputação de um país mal governado que nós temos. É este o nosso problema, não é assim? Em relação a outros aspectos, intolerância, diferenças de opinião, diferenças de ideias, eu acho que é um comentário razoável. Eu penso que é importante que o Sr. Presidente nos ajude como moçambicanos, estimularmos e consolidarmos o nosso espírito de tolerância em relação às nossas diferenças de opinião e que sejamos capazes de ter a maturidade suficiente para ouvirmos coisas que não gostamos, mas respeitarmos o que ouvimos e aproveitarmos o que ouvimos, não é assim? E não usarmos as nossas diferenças de opinião, ou de posição, ou de filiação partidária, etc., para nos agredirmos e para nos matarmos. Assim, e que todos nós temos que fazer um esforço para alcançarmos o bem maior deste país, que é a paz e é o desenvolvimento nacional. Os esforços que o Sr. Presidente tem estado a fazer no sentido de conseguir e consolidar a paz, incluindo a maneira pessoal como ele está a lidar com o assunto, com as negociações com a Renamo, já foi felicitado por todos nós, não é assim? Já foi felicitado por todos nós. Portanto, o que eu posso dizer mais é encorajar o Sr. Presidente a continuar, mas abrindo espaço para que a voz dos cidadãos lhes chegue de maneira apropriada. Se calhar o Sr. Presidente precisa de ouvir terceiras, quartas, quintas opiniões para perceber aquilo que lhe estão a apresentar como reclamações infundadas, se calhar é aquilo que o Sr. Presidente precisa de prestar mais atenção. Muito bem. Écita, quero ouvir aqui a sua opinião em relação ao que a Alda diz, que sim, há de facto razões para reclamar, que o que está a falhar no nosso país é o processo de governação e que o Presidente, ao criar alguma pressão sobre a Assembleia da República, está a violar o princípio da separação de poderes, no caso o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Bom, acho que eu vou também trazer aqui um comentário e que seria até recuar para este mesmo espaço quando discutimos os consensos alcançados. Lembro-me que eu teria dito, afirmei, por acaso as minhas duas colegas, são as que estão aqui mesmo hoje, diziam que não, isto aqui é envenenado. Eu dizia, sabe, a maneira como este processo começou, foi conduzido e a pressão com que foi, portanto, a pressão que foi posta nas costas, em primeiro lugar, do Presidente da República, porque parecia que é só resolver, é só sentar com o líder da Renamo, ouvir o que ele quer, pôr num papel e mandar para a Assembleia da República. E isto foi verbalizado, extensivamente verbalizado. Lembro-me que quando o Presidente Nyusi chegou, portanto, à Presidência da República, um dos seus primeiros atos, acho que até foi antes da tomada de posse, foi sentar com o líder da Renamo, portanto, com Afonso da Cama, no Indi Village. E logo a seguir, houve, portanto, várias interpretações de vários atores sobre esta conversa e as reações também vieram. E lembro-me mais uma vez aqui que os que eu mais retive, ou diria os que foram mais estrondosos, era que, mas por que interferência? Por que estão-se a meter?
coitado, este presidente até tem vontade de resolver, é só ouvir, e isso nem me custa nada. É pegar e entregar à Assembleia. Aliás, já fizemos antes com outros acordos. Estou a trazer aqui o background de todo este processo. Assumiu-se, e este processo correu, a presidente Inhusso hoje tem cerca de 3 anos e alguma coisa, foi sempre feito assim, com um fardo que eu considero demasiadamente pesado nas costas dele. E todos nós, e eu disse isso no programa que tivemos aqui, volto a repetir, todos nós não nos mexemos no sentido de que há outras formas de sentar. Pelo contrário, desvalorizamos todas as anteriores iniciativas, porque houve outras iniciativas. É preciso lembrar que Afonso Dhlakama, como líder, presidente da RNAM, já sentou para negociar a paz com vários e sucessivos presidentes de Moçambique. Samora Machel teve as pendengas que teve com o líder da RNAM, uma guerra de desestabilização. Joaquim Chissano assinou um acordo, o presidente Guebuza assinou outro acordo, o presidente Inhusso está a continuar. Portanto, nós desvalorizamos todos os sucessivos esforços. E quero também trazer aqui que o presidente Samora é uma pessoa com um caráter, provavelmente um perfil muito dele. Presidente Chissano, uma pessoa com caráter, um perfil muito dele. Presidente Guebuza é um outro presidente com caráter, um perfil todo dele. E agora temos o presidente Inhusso. Seria possível que 4 presidentes não podem ouvir e perceber uma pessoa? Esse background é para nos remeter à ideia de que agora é um fardo para a Assembleia da República. Não vai ser fácil nem rápido a Assembleia da República fazer avançar este pacote de descentralização. O meu comentário naquele programa, e eu volto aqui a dizer, é a maneira como nós, e insisto isto, a maneira como nós às vezes vamos para o acessório, para aquilo que nos parece óbvio, e deixamos de ir a fundo sobre aquilo que podem ser soluções definitivas, não é? Pode ser um fardo pesado. A maneira como nós, os moçambicanos, por vezes, tratamos os assuntos que vão ser estruturantes, porque a paz é um assunto estruturante. Nós não podemos, como Moçambique, como nação, estar todos os anos, ou a todos os ciclos eleitorais, pelo menos, a negociar acordos. Não pode ser. Portanto, nós temos que chegar a uma situação em que construímos um pacote que seja sustentável, independentemente de quem governa, o respeito sobre aquele pacote seja efetivo. Não me parece que, mesmo com este pacote agora, aqui em destaque, estejamos nesta situação. Exemplos, podemos recuar às intercalares de Nampula, da cidade, portanto, do município da cidade de Nampula. Se, repito, tivéssemos tido um resultado diferente, não sei se estaríamos ainda a dizer que estamos em paz. Recuo às últimas declarações, por exemplo, a última entrevista do líder da RNAM, portanto, do presidente Afonso Dhlakama, que já mostra aqui reservas. Portanto, eu penso que o desafio, ou o meu comentário aqui, é que a sociedade civil, que muito bem hoje diz que não, este é um processo que começou bilateral, não é? Portanto, centrado em 2 pessoas, nós hoje queremos multilateral. Muito bem. Qual é o espaço de manobra que resta? Eu concordo e muito bem com o que a Alda disse. É preciso que haja separação aqui. Mas remete-me também ao acordo de 8 de setembro. Portanto, que abriu as portas para as últimas eleições. Como é que foi? 2 presidentes sacramentaram. Armando Guebuza, Afonso Dhlakama, a Assembleia da República... Para compreendermos, o que quer dizer? Quer dizer que, pela rapidez com que se está a fechar este pacote, corremos o risco de, depois de passar o processo eleitoral, voltarmos a ter os mesmos problemas. Eu sempre disse isso que quer dizer. Sempre disse e volto a reafirmar. Nós, os moçambicanos, ainda não pegamos no nosso processo de paz, ou na paz que nós queremos, e tratámo-lo com a seriedade que se impõe. Nós corremos para resolver disputas eleitorais. É o que nós fizemos. Portanto, o último acordo de setembro foi para resolver uma disputa eleitoral e abrir portas para outro processo eleitoral.
os problemas continuaram lá. Discutia-se, por exemplo, é preciso desarmar. Falava-se da tolerância, falava-se da paridade, falava-se de acomodar forças residuais. Pois não, pode ser, portanto, os comandos da ARNAM não se resolveram todas estas coisas. Então o problema está lá. Mas fechamos um acordo, abrimos as portas para um processo eleitoral. O que aconteceu? Os problemas voltaram. O presidente Inhoso chegou, apanhou, portanto, havia ali pendengas também decorrentes das últimas eleições. Remendada, exatamente. Digamos assim. Então, nós podemos mandar para a Assembleia da República, mesmo que digamos que não é para corrigir nada. Muito bem, se não se corrigir, o que é que acontece? Temos aqui uma sociedade civil que já ganhou coro a dizer que nós queremos que seja assim. Queremos que este processo eleitoral não mude muito porque é um retrocesso. Queremos eleger diretamente os nossos representantes. Queremos que isto seja feito a partir de 2019. Portanto, há várias exigências aqui. Se não acontecerem, teremos de dizer que, ok, a Assembleia da República ouviu o Presidente da República e vamos sacramentar, não há separação de poderes. Se acontecer, temos o Presidente da República e o líder da ARNAM que consensualizaram vários aspectos que não vão encontrar acolhimento e, a partir daí, qualquer que seja o resultado, pode criar, portanto, aqui revoltas, vamos lá, ou reclamações de qualquer uma das partes. Portanto, a nossa paz, senhores, com muita tristeza, temos que reconhecer, está assente num edifício que não tem fundação. Em relação às pessoas que só reclamam e as pessoas que só se queixam, e a ideia da Alda Salomão de que o nosso processo de governação do país é que está errado. Bom, não percebi o que é que a Alda quis dizer com o processo de governação errado, mas a minha opinião, posso dar a minha, o que eu percebi do que o Presidente quer dizer é que em algum momento ele sente, são palavras minhas, é a interpretação minha, é o que eu percebi, é que ele está a acusar, de fato, a pressão, quando, por exemplo, ele diz, olha, o aeroporto em Gaza é um facto. E logo emergem críticas. Portanto, não queremos isso aqui. Eventualmente ele ouviu, encontrou um processo que dizia que isto é importante. Não é? E eventualmente ele pôs um grande esforço para materializar. E quando está lá, afinal não é bem assim. Ontem éramos cerca de 23, hoje somos cerca de 27, 28, acho que o Instituto Nacional de Estatística vai nos confirmar. Todos nós, portanto, cada cabeça é uma sentença com os seus desejos e cada, vamos lá, círculo eleitoral com as suas exigências, com as suas demandas, cada processo eleitoral também que tem as suas promessas eleitorais que vão dar aquilo que é o plano quinquenal do governo, e o esforço de um governo é materializar esse plano, portanto, que começa com promessas eleitorais, que é depois posto em papel e fica ali um plano. Quando qualquer dirigente chega à fase em que quer materializar as suas promessas, o seu plano, e sente que há vozes fortes a dizerem que, sabe, isto afinal não era o que nós queríamos, ou não é prioritário, dá a sensação de que, afinal, o que é que estamos aqui a fazer? É aquele exercício muito forte, e precisa de ser muito forte, de ouvir e sempre ir peneirando. Eu acredito e sempre digo, há momentos que há de haver muito não, mas os processos vão andar. Há de haver também os momentos desses casos que vai ser preciso ouvir. Portanto, de tantas coisas, ou das 3, 4 coisas que o Presidente disse, há ali umas que são de ação imediata. A tolerância, por exemplo, é de ação imediata. Precisamos de ouvir mais. E ouvir mais, tolerar mais, significa também que há aquelas coisas que não me beneficiam diretamente, mas fazem sentido para o município, fazem sentido para a Fátima, fazem sentido para a Alda, então vou ter que tolerar. Portanto, e há outras que não vou abrir mão delas, e quando chegar essa altura que a Alda vai dizer que isto não é importante, eu também vou montar o meu estrado, vou pegar as minhas bandeiras e vou ruidosamente gritar para me ouvir. E eu penso que é isto. Portanto, há um equilíbrio que deve ser encontrado aqui. Fátima, antes de ir assim, a sua Alda, só para esclarecer esta questão do processo de governação do país. Pois, então, quando Sua Excelência, o Sr. Presidente, se queixou das proclamações e disse que nós não gostamos do nosso país e não temos autoestima, praticamente, e eu tentei contextualizar isto, que as nossas reclamações não são contra o nosso país, foi isso que eu quis dizer. E nós reclamamos em relação à maneira, por exemplo, a decisão sobre o
tal aeroporto em Gaza e sobre outros empreendimentos, etc., o que nós perguntamos é quais são as bases com que estas decisões são tomadas. E nós temos mecanismos para a tomada de decisões. Então, se estes mecanismos são seguidos, este equilíbrio e esta oportunidade de se ouvir as várias vozes a favor ou contra, vão ser encontrados. O problema é que muitas vezes não se usam estes mecanismos. Portanto, a participação não é feita como deve ser, esta avaliação dos prós e contras não é feita como deve ser, etc., etc. E nós próprios, como Estado, não seguimos aqueles mecanismos que instituímos para assegurar que, mesmo que a opinião da ALDA não vingue, a ALDA não vai reclamar por não ter sido ouvida. Ok? Portanto, estamos a falar de mecanismos e processos de governação. Não é propriamente se é a opinião de um grupo ou de outro que vinga, é se a tomada o processo de se chegar a determinada decisão foi o processo instituído em relação ao qual não há reclamações. Muito bem, Fátima, mesmo para terminar, até porque já estamos com o tempo limitado, a ideia de violação da separação de poderes, a ideia que a ESETA levantou de que este pacote de centralização acarreta um risco muito elevado de, a seguir ao processo eleitoral, voltarmos a ter conflitos, a ideia de que há sim várias razões por que os moçambicanos reclamarem, tendo em conta o discurso do presidente de que há pessoas que só reclamam e só se queixam. Sim, não há dúvidas que este pronunciamento do Presidente da República fere com o princípio de separação de poderes, na medida em que eu entendo que o Presidente da República esperava que, ao canalizar a proposta de descentralização da Assembleia da República, acontecesse aquilo que todos nós temíamos, que é chegar lá e simplesmente ser chancelado e depois o processo continuar. E pelos pronunciamentos que nós temos estado a ouvir das comissões especializadas, como por exemplo a primeira comissão, que diz que este assunto é muito complexo e requer mais tempo para ser analisado, e o ser analisado significa que a proposta muito provavelmente não há de sair, o documento final muito provavelmente não há de sair tal e qual o governo ou o Presidente da República e o líder da Renamo acordaram. Acho que é aí onde o Presidente da República tem receios e está a chamar a atenção à Assembleia da República de que, olha, este processo está acabado, aqui não é para discutir mais nada. E obviamente que este alerta é um alerta mais para dentro do próprio Partido Frelimo, porque nós sabemos como é que funciona a Assembleia da República em relação ao próprio partido. E também, porque quer-me parecer que o encerramento deste processo de descentralização abre espaço para o processo a seguir, que é o processo da desmilitarização, que hoje o líder da Renamo diz que, bom, bem, nós não discutimos isso e ficamos também na dúvida. Afinal, estão a discutir o quê? Estão a acordar o quê? E aqui queria mesmo fazer a ponte, um pequeno comentário. Na verdade, nós sempre dissemos isso, que há risco da forma como se está a negociar este processo, nós, depois das eleições, quando uma das partes se aperceber que, afinal, eu não vou poder eleger ou governar, porque eu não vou ganhar naqueles lugares, porque o sistema eleitoral está corrompido e todos nós sabemos disso. Aí havemos de voltar a uma nova guerra. E a questão de fundo aqui é, a quem é que interessa que de tempos em tempos a gente só chegue a consensos de curto prazo para podermos ir às eleições, depois das eleições voltamos à confusão. É preciso lembrar que instabilização rende, e rende muito. Se nós tivéssemos a seguir os processos de resolução das diferenças com o objetivo de construir este país, resolver de uma vez por todas o problema e reconciliar as pessoas, talvez nós, depois das eleições, não tenhamos esse problema. As pessoas que só reclamam, as pessoas que só se queixam. Temos experiências de outros países onde isso acontece. Em relação a esta questão das pessoas reclamarem, as pessoas reclamam porque as pessoas sabem que os problemas que nós temos não são problemas propriamente ditos que não têm solução. Os problemas que nós temos têm soluções. Não faz sentido que nós continuemos a morrer por falta de medicamentos. Quanto dinheiro o Ministério da Saúde não gasta no procurement de medicamentos, mas nós sabemos que no setor dos medicamentos não há delivery. Os que são contratados para fazer a entrega, muitos não fazem entrega, ou se fazem entrega não são os medicamentos que de facto têm a qualidade para resolver os problemas. Por que nós continuamos a morrer de fome com GUR, com Shockwave, com Zambezi, etc, etc? Porque há interesses de indivíduos neste país que estão a minar
portanto, o desenvolvimento deste país. É a má governação que nos está a impedir de chegarmos aonde nós deveríamos chegar. É disto que as pessoas estão a reclamar. As pessoas não estão a fazer reclamações à toa. Quando muitos pais reclamam que a educação neste país é má, é porque eles estão a ver que os seus filhos estão no final do dia a sair da escola sem saber ler. Quando os pais sabem, quando o Presidente da República falou sobre os linchamentos, as pessoas estão a matar as outras pessoas porque não confiam na polícia, não confiam no sistema judicial e não confiam por quê? Porque essas instituições não se fazem confiar. Então, é tudo isso que se está a discutir e o Presidente da República tem que ter algum discernimento de analisar o que as pessoas estão a discutir. Não se pode, ainda no discurso da tolerância, não se pode pensar que porque é a Fátima, é a Alda, é a ST, é o Borges, é a Alda, é qualquer pessoa, está a falar, porque não é alinhado ou não é do grupo, ele o que diz são queixas infundadas. Não, nós já apresentamos soluções várias para os problemas deste país. Não é porque não existem. A questão é porque as soluções várias que já foram apresentadas não são implementadas ou não há uma resposta sobre por que nós não podemos avançar nesta direção, porque há uma outra. Esta não funciona do governo. Há outras, não queremos experimentar e continuamos na mesma. Vamos reclamar enquanto não resolvemos os problemas mesmo que do nosso terminar país. o nosso programa. Agradecer a vossa presença. Cita Segaúque, Fátima Membiri e Alda Salomão, muito obrigado pela vossa presença no programa hoje. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima quinta-feira.